Nosso próximo convidado é agricultor assentado, maior produtor de arroz orgânico da América Latina e grande doador de alimentos. Ele vai falar sobre felicidade coletiva, agricultura familiar. Vamos receber com uma salva de palmas João Paulo Rodrigues. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, Paraná. Boa tarde, Brasil. Tarde. Eu sou literalmente um caipira do interior de São Paulo e quero dizer da alegria enorme de estar aqui em nome do Povo Sem Terra, em nome do MST e participar desse momento de verdadeira reflexão sobre a felicidade. E a reflexão que eu trago aqui é a partir da experiência concreta de um movimento popular, de povo que acredita na luta como uma das formas de construir a verdadeira felicidade. E trago aqui a cada uma de vocês, sem nenhuma prepotência ou arrogância, a partir da experiência concreta que ao longo de 40 anos o nosso povo construiu e que nós acreditamos de ser uma experiência que é feliz, uma experiência que deu certo, que é a experiência da luta pelo que nós chamamos da Terra Prometida. E quero iniciar minha fala trazendo para vocês algumas reflexões que nós achamos importante num ambiente que passou tantos sabidos e sabidas nesse palco, trazendo tantas reflexões importantes sobre o que é felicidade. Nós partimos do princípio que a humanidade nos últimos 2000 anos tentou chegar a um consenso que é felicidade, mas ainda não chegou numa síntese final. Porque cada momento histórico, a felicidade ela vai se reconstruindo, a partir dos desafios de cada geração que se propõe a construir a partir da sua experiência concreta e da sua relação com outros sujeitos, o que é felicidade. E nós do MST acreditamos que essa construção continua, mas algumas coisas nós já temos certeza do que para nós nos proporciona como felicidade. Primeiro elemento que eu quero trazer para vocês, no nosso caso, foi a conquista da Terra Prometida. Esse debate da Terra Prometida, ele está lá atrás, desde Moisés. Tem 2000 anos que se discute ele. E na medida que nós temos a oportunidade de conquistar o nosso território coletivamente e resistir em cima dele, é um componente rico de muita felicidade, porque ali você vai reproduzir a sua vida junto com outros, e isso é de uma riqueza enorme. Todos vocês que têm alguma origem no meio rural sabem o que é a importância de vocês ter um endereço, ter um local da onde você vai viver, sobreviver e reproduzir a sua vida. O segundo componente que nos fez chegar até aqui, e trago isso com muita certeza, é a ideia que o nosso caminhar se faz coletivamente. Não tem vitórias individuais no mundo onde tudo é construído coletivamente. Portanto, a ideia de coletivo para nós, de cooperação, de associação, de processos coletivos, é mais do que um chavão. É uma condição da nossa resistência e sobrevivência no meio rural. Nós acreditamos que nós somos um sujeito sem terra quando nós estamos junto com outros. Senão eu sou um pobre sem terra, sem identidade. Nós construímos uma identidade. Eu costumo falar que a juventude, ele tem identidade de juventude quando ele está em outros. Não existe juventude sozinha. Ele é uma pessoa nova. E o sem terra é um pouco isso. A ideia do coletivo é um processo muito rico e importante. A terceira riqueza que nós aprendemos ao longo desses 40 anos foi a ideia de solidariedade. Nós chegamos até aqui graças à solidariedade que tivemos ao longo de 40 anos de muitos de vocês que, sem saber, nos apoiaram, tiveram junto com nós. E a solidariedade, nós aprendemos esse conceito com o povo cubano, que vive numa situação muito adversa, que solidariedade é você partilhar o que você tem.
e não que você sobra. E isso para nós é muito rico. Durante a pandemia, num período muito difícil, nós não podíamos ficar em casa com os braços cruzados. E decidimos que nós devíamos produzir comida para nós dividir com o povo da cidade e da periferia. Foram mais de 9.000 toneladas de alimentos que nós distribuímos em todo o Brasil. E por que nós distribuímos alimento? Porque era a única coisa que nós tínhamos para compartilhar. E não é que o alimento sobrava, é porque ele tinha uma importância na nossa vida. Portanto, solidariedade para nós é isso. Mas também nós aprendemos ao longo do nosso caminhar o respeito com o trabalho. O trabalho para nós é uma condição do ser humano se realizar como indivíduo na sua relação da transformação da natureza nos bens comuns. O trabalho para nós ele tem um valor de dignidade, ele tem um valor emancipatório. O trabalho para nós não é visto como uma exploração do homem pelo homem. O trabalho para nós não pode ser análogo à escravidão. Ele tem que ser um trabalho que ajuda a formar uma nova sociedade e a consciência de quem está produzindo esse trabalho para produzir riqueza coletivamente. Nesses 40 anos também tivemos como lição para produzir a nossa felicidade, que para nós dá uma dignidade muito grande ter a oportunidade de produzir alimentos nos que nós chamamos de agroecologia, como é o caso do nosso arroz orgânico. Vocês não têm noção da alegria que é saber que cada um de vocês, ou os filhos de vocês, vai comer o nosso arroz e saber que não tem nenhuma única grama de agrotóxico. E que vocês vão dormir em paz com a consciência de vocês e nós vamos dormir em paz com a nossa consciência. Vocês têm a oportunidade de saborear todos os nossos produtos e saber que ele não é da origem de trabalho escravo e não é da origem produzido com veneno. E isso nos deixa felizes, porque sabemos que vocês também vão se sentir mais felizes em casa. Mas esses 40 anos também nos deu outras lições, de que para que isso aconteça, só é possível se nós avançar numa ideia de cooperativismo, de cooperação. Cooperação, no nosso entendimento, é uma das formas mais elevadas do trabalhador, do agricultor, do empreendedor, de poder avançar do ponto de vista econômico sem que ele ou ela queira enriquecer sozinho do ponto de vista econômico. Sem querer achar que ele é o mais importante frente ao mundo. Felicidade é você olhar um assentamento e todas as famílias tiver o mesmo nível de dignidade, de condição e de oportunidade para fazer as devidas tarefas que o campo exige. Quero ir terminando porque o tempo é curto e vocês já estão cansados de ouvir nós falar. Dizer também que a felicidade para nós é poder conviver na diversidade que o povo brasileiro produziu ao longo desses seus 500 anos. A diversidade cultural, a diversidade e o respeito religioso, a diversidade e o respeito aos coletivos de identidades de gêneros, às mulheres, às crianças e os mais idosos no mesmo território. Essa convivência, ela produz uma química que é muito rico na medida que você saiba conviver e transformar isso numa felicidade. Esse assentamento, diria o Papa Francisco, ele chamava de casa comum. A casa comum dos camponeses, ela é assim, ela é em comunidade, ela é junto. Mas a felicidade para nós também é poder ter a oportunidade de estar num encontro como esse e ser bem recebido pelo povo da cidade e respeitar e ser respeitado nos locais fora do nosso espaço de convivência. E essa mistura de saberes, de cultura do povo camponês com o povo urbano é o que enriquece o que nós chegamos até aqui e chamamos de Brasil. Meus companheiros e companheiras, não poderia terminar de dizer da alegria de poder compartilhar isso com vocês, mas
reafirmar que as nossas gerações têm tarefas difíceis. Eu comentava há pouco aqui no bastidor que demorou 1000 anos para nós sair do papel para o mundo digital. E essa geração que está aqui, talvez seja uma das últimas que vai ter que conviver com essas duas formas de escrita, o papel e o mundo digital. E nós vamos ter que ajudar nessa transição dificílima do mundo da internet com o mundo do papel. Mas vou mais longe. Essa mesma geração que está aqui reunida, ela tem outras atribuições. Porque nós estamos pressionados sob duas foices, como diz na roça da nossa cabeça. Uma foice é com o nosso passado, das glórias e vitórias que nós tivemos da nossa geração que chegamos aqui, que os sabidos da psicologia chamam de depressão. E nós estamos com um segundo problema, que é nós conviver com as glórias e as derrotas que nós vamos ter com o futuro. E isso nós chamamos de ansiedade. Quero dizer para vocês que esse próximo período que nós vamos conviver, nós vamos precisar de muita paciência, de muita sapiência, mas acima de tudo, produzir um amor coletivo que permite que a sociedade, que o espaço aonde vivemos tenha mais felicidade. Porque a felicidade não é de mim somente para os outros, é dos outros e das coisas que nós construímos para nós. E essa mão dupla é um processo que exigirá muita paciência. Vida longa ao povo brasileiro, que possamos nos encontrar nas trilhas da nossa vida. Muito obrigado e viva a felicidade. Muito obrigado.